bom dia, estamos de volta nesta quinta-feira, dia 22 de fevereiro de 2024, sejam todos bem-vindos. Dois patinhos na lagoa. Pois é. Meus queridos amigos, imaginem a seguinte discussão: um espírita com um cristão. O espírita diz ao cristão: eu, toda vez que preciso tomar uma decisão, consulto o espírito do patriarca da minha família. E o cristão responde: cuidado, isso é uma abominação para Deus. Então o espírita ofendido resolve processar o cristão por discurso de ódio contra a sua fé. Bem, se isso acontecer no Canadá, o cristão ainda não pode ser condenado, porque há uma seção no Código Penal canadense que diz que se alguém motivado pela Bíblia ou por um livro religioso afirma ou atesta determinadas posições baseadas na Bíblia, ele está agindo de boa fé e não pode ser condenado. Algo mais ou menos assim. Bem, isso está prestes a chegar ao fim, se um projeto de lei for aprovado nos próximos dias no Canadá. A matéria foi dada com destaque pelo LifeSite News, que diz o seguinte, prestem atenção: até agora, as acusações de crime de ódio contra cristãos no Canadá têm sido muito difíceis de provar, devido a uma importante proteção do nosso Código Penal canadense. Há uma isenção religiosa na seção 319 que afirma: nenhuma pessoa será condenada por um crime de ódio se, de boa fé, a pessoa expressou ou tentou estabelecer, através de um argumento, uma opinião sobre um assunto religioso ou uma opinião baseada na crença de um texto religioso. Diz a matéria que, em outras palavras, se você está dizendo o que a Bíblia atesta sobre questões gerais como, por exemplo, sexualismo ou sexualidade, gênero, casamento, família ou qualquer outra coisa, não importa quão impopular, ofensivo ou odioso possa parecer para outra pessoa, você tem a liberdade de expressar sob a lei canadense as posições que estão na Bíblia. Os cristãos têm ainda o direito de citar a Bíblia no Canadá, mas alerta o LifeSite que há um projeto de lei chamado Lei C-367 que quer anular toda a seção 319 do Código Penal. O projeto vai ser votado nos próximos dias. Se for aprovado, diz o site, essa proteção será removida do Código Penal. Se o projeto for aprovado, os cristãos não poderão mais escudar-se na Bíblia. Não poderão mais alegar que suas posições em relação a questões bastante sensíveis estão amparadas na palavra do Senhor. Isso será proibido. A Bíblia será apenas um livro para ser lido dentro do armário. Os cristãos, como diz o LifeSite, terão que ir para o armário, esconderem-se para professar a sua fé. Ela não terá mais amparo legal. Assim, por exemplo, para um cristão que baseia-se na Bíblia, condenar práticas como o espiritualismo, ou melhor, o espiritismo, ou então práticas LGBT, isso é questão pessoal e não pode ser discutida, mas também não pode ser externada, porque a lei não considerará mais válida a influência religiosa cristã. Pois é. Aí então pergunta o LifeSite News: os cristãos deveriam ser presos por citarem trechos da Bíblia em público? Deveriam os pastores ser acusados de crime de ódio quando pregam contra certos pecados? Deverão as igrejas ser fechadas se o governo não aprovar as suas crenças? Você pode pensar que essas são perguntas ridículas. Afinal, este é o Canadá, o verdadeiro norte forte e livre. Nosso lema nacional é Amare usque ad mare, citando o Salmo 72, versículo 8, que diz que Cristo terá domínio de mar a mar.
Esta não é a China, é o Canadá. Mas o Canadá, é bom lembrar também, está muito mais parecido com a China hoje do que, quem sabe, até mesmo a própria China, não é? Já que, bem, essa turma aí de Trudeau está fazendo de tudo para perseguir os cristãos. Diz o site: a introdução do projeto de lei C-367, se for aprovada, todas essas questões estarão em cima da mesa. Essa proposta, diz o site, é repressiva e cristofóbica. É uma proposta do líder do bloco quebequense, Yves-François Blanchet, que está atualmente no parlamento e poderá ser votada em breve. Se os liberais de Trudeau apoiarem esse projeto de lei, ele será certamente aprovado, desferindo um golpe fatal contra a liberdade de religião e de expressão no Canadá. Sinal dos tempos, não é mesmo? Bem, eu tenho mais algumas noticiazinhas interessantes aqui. O momento Biden. Essa está repercutindo também. Biden estava falando sobre alterações climáticas ontem em São Francisco quando disse: em relação a Putin, temos um filho da puta maluco como Putin e outros, e temos sempre de nos preocupar com o conflito nuclear. Mas a ameaça existencial à humanidade é o clima, disse ele. Será que é mesmo? Pois é, mas não importa. O que pegou aí foi a forma, o tratamento que Biden deu ao seu homólogo lá da Rússia. Chamou-o de filho daquilo, né? Então, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, respondeu os comentários de Biden dizendo que é improvável que o uso de tal linguagem contra o chefe de outro Estado pelo presidente dos Estados Unidos infrinja nosso presidente, o presidente Putin, mas degrada aqueles que usam tal vocabulário. E Peskov acrescentou que o comentário foi provavelmente algum tipo de tentativa de parecer um cowboy de Hollywood, mas honestamente não acho que seja possível. Aliás, ele chegou a dizer que Biden é uma desgraça. Só faltou dizer, bem, se Putin é filho daquilo lá, Biden é uma desgraça. Pois é, nesse caso, desgraça, se levarmos em consideração o valor ontológico dos dois termos, desgraça é muito pior, mas ninguém liga mais para desgraça, não é não? O Canadá, quem eu diga. E por falar em desgraça, mais uma noticiazinha interessante. O Reino Unido testou ontem pela segunda vez em poucos dias o seu míssil nuclear Trident, chamado Trident, disparado de um submarino também movido a energia nuclear. O míssil era para andar e cair muito próximo aí, ou melhor, entre África e Brasil. Só que ele andou alguns metros e caiu logo ao lado ali do submarino. Era só um teste, claro, não tinha ogiva nuclear. Era para testar, então, a capacidade de deslocamento do tal míssil. Só que não funcionou pela segunda vez consecutiva. Então, o Telegraph comentou o seguinte: a notícia de que o mais recente teste de disparo do sistema de dissuasão nuclear Trident da Grã-Bretanha falhou é motivo de grande preocupação, especialmente tendo em conta que o último teste realizado também tinha falhado. Mas o Telegraph lembra que outro teste em 2016 também tinha falhado. A ameaça de um intercâmbio nuclear com a Rússia nunca foi tão grande, mesmo no auge da Guerra Fria. Só no domingo, o perturbado cão de ataque de Putin e antigo primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev, ameaçou arrasar Londres com retaliações nucleares se Moscou fosse forçada a retirar as suas forças para suas fronteiras de 1991. Dado o seu papel crucial na discussão de Putin, qualquer questão que paire sobre a fiabilidade do sistema Trident é profundamente perturbadora. A sua eficácia na contenção de agressão russa depende da percepção de que funcionarão e infligirão um custo terrível ao país
se estes se atreverem a entrar em conflito direto com o Ocidente. Se o Kremlin acreditar que o Trident é ineficaz, poderá tornar-se significativamente mais agressivo. É claro que o Kremlin já acredita que o Trident é ineficaz. Agora, o mais engraçado foi publicado aqui no Warzone, que diz o seguinte: o porta-voz do Ministério de Defesa do Reino Unido disse o seguinte: por uma questão de segurança nacional, não podemos fornecer mais informações sobre o teste, o fracasso do teste. No entanto, estamos confiantes de que a anomalia foi específica do evento. Quer dizer, não dá para entender, mas tudo bem. Foi específica do evento e, portanto, não há implicações para a fiabilidade dos sistemas e arsenais mais amplos de mísseis Trident. A discussão nuclear do Reino Unido permanece segura, protegida e eficaz. Só não está parecendo segura, protegida e eficaz, mas ela existe, está aí. Pois é. Sem comentários, não? Para terminar, Antony Blinken então esteve ontem com o presidente Lula. E como eu havia dito no vídeo de antes de ontem, para que os queridos amigos não se iludissem com a possibilidade de Blinken bater na mesa e ameaçar Lula com sanções por conta das declarações infelizes que fez a associação de Israel com o Holocausto. Pois é, parece que eu estava certo. A reunião foi só mais uma espécie de... Bem, não foi dito, não foi divulgado para a imprensa o que realmente foi dito, mas ficou naquela história do... Não, estamos trabalhando em conjunto, disse Blinken, muito importante, eu estava ansioso por esse encontro, etc. e tal. Aliás, o Diário do Poder cita a frase, o que disse Blinken depois do encontro: foi uma ótima reunião, sou muito grato ao presidente pelo seu tempo. Ótima reunião. Os Estados Unidos e o Brasil fazendo coisas muito importantes juntos. Estamos trabalhando juntos bilateralmente, regionalmente, mundialmente. É uma parceria muito importante, somos gratos, declarou Blinken ao deixar o Planalto. Resta saber o que realmente estamos fazendo juntos, né, em âmbito global. Será que essa parceria tem a ver com o aspecto discursivo dessa diplomacia atual? Porque outras coisas parecem, não sei, não estão rolando, ou pelo menos não são muito visíveis, né? Mas enfim, foram palavras do próprio Blinken. Lembrei-me de Obama que disse sobre Lula: esse é o cara. Pois é, lembrei-me de Obama porque muito provavelmente esse é o terceiro governo Obama. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e verifique, fiscalize aí a sua inscrição. Veja se você ainda está inscrito no canal. Se não estiver, inscreva-se novamente, acione o sininho e considere tornar-se membro do canal, porque afinal é a sua membresia que nos ajuda a permanecer aqui na plataforma por pelo menos mais algum tempinho. Até depois, se Deus quiser.